Olha só, pessoal, papo cabeça com quem já teve Covid. Eu estou recebendo hoje aqui para falar com a gente a Adriana Vilarinho, que é dermatologista. Obrigado pelo convite, adorei estar aqui. Obrigado você por ter aceito o convite. Rodolfo Isso Casimiro aí, Reis, neurocirurgião da equipe. tamanho de novo, É né? isso aí, né? Dessa vez para falar um pouquinho do Covid, né, Rodolfo? Experiência que a gente teve aí. Não muito agradável, mas faz parte. É isso aí. Já martejada. Farmacêutico naturopata. Prazer estar aqui, né? Vou tentar falar algumas coisinhas, os verdes, para ver se ajuda. Bom, o bacana de tudo isso é que a gente juntou aqui especialistas que tratam pessoas que são da área da saúde para falar da experiência pessoal que cada um teve, como lidou com isso, como não só como profissional, né, mas como pessoa mesmo, né? E que informação que pode levar para cada um de vocês em relação à especialidade, porque não tem jeito, né? Se a gente é de uma especialidade, a gente acaba tendo aquele olhar, aquele viés da nossa própria vivência, né, da nossa própria área. Como é que foi para você, Adriana? Como? Como paciente ou como Não, diagnóstico? não, como paciente, como paciente. Bom, como paciente eu tinha muito medo de pegar Covid, tinha mesmo. E então, nos primeiros sintomas que eu tive, que na verdade eu quase nem senti nada, mas eu tive uma funcionária que teve dor no corpo e fizemos o exame em todo mundo que estava no mesmo grupo. E aí eu resolvi realmente procurar um médico, mas antes de eu procurar um médico, eu já estava tomando o antibiótico, o corticoide e a própria cloroquina. Era o início, eu tinha muito medo. Aí logo fizemos uma tomografia e acompanhamos. Então, assim, peraí, você abriu de cara algum sinal, tipo febre, tosse? Eu não tive nada, eu tive assim uma coceira na garganta, parecia que eu estava com alergia e como nós estávamos usando muito produto, álcool, lisoforme, eu achei que era isso, mas eu tive um dia, tipo, 3 tosses seca assim na garganta. E aí, como veio positivo da babá, nós já começamos com a medicação. E aí fizemos os exames e complementamos. O que eu senti foi realmente muita angústia, você fica muito angustiado, então a cabeça da gente não ajuda, você fica triste porque você pensa, para quem eu passei, como que vai ser isso aí? No começo existia um mito, né? Ah, piora, não piora, piora entre o oitavo, é do sétimo para frente, então até chegar no oitavo dia, até o 12º dia, realmente é bastante tenso e praticamente já está acabando a doença. Mas graças a Deus eu fiquei bem. Tive um cansaço, tinha uma hora do dia que eu tinha que realmente parar. Eu não tive dor de cabeça, não tive tosse, não tive nada, mas o cansaço te dá uma debilitada mesmo. E do que você tomou, você falou, foi... Eu tomei o cloroquina, antibiótico, azitromicina, azitromicina. tomei a cloroquina, eu tomei Clexane, que é um anticoagulante, tomei a cloroquina que eu já falei, e tomei o Tamiflu, porque eu falei, quer saber? Não vai fazer mal. Me deu uma gastrite, tudo isso eu tive que tomar um protetor gástrico, mas realmente eu fiquei bem. A gente conversa muito, né, assim, com todo mundo, dizendo que é muito da decisão do próprio médico e do paciente alguns tipos de tratamento. Então, existem algumas considerações, né? A pessoa fala, olha, a azitromicina não funciona, ou a cloroquina poderia ter uma função muito grande, mas não tem. Como é que você vê isso? O meu médico falou que eu era louca. Ele falou, se fosse eu só estaria te dando a azitromicina e o Clexane, mas porque já tenho mais de 50 por fator de risco, só isso. Ele falou, o resto é por sua conta, livre responsabilidade. Então, assim, se me perguntar hoje, eu acho que vale a pena você, no primeiro sintoma, procurar um auxílio médico mesmo. Acho que o diagnóstico precoce é muito importante no Covid. Tá atento aos primeiros sintomas, porque cada um tem um sintoma. Eu tive paciente só com erupção de pele, tem gente que só tem diarreia, tem gente que tem quadro respiratório e tem gente que só tem uma dor no corpo. Então, cada um tem um sintoma. Tem quem perde paladar, o olfato, tem quem perde a audição, né? Então, tem vários sintomas diferentes. E acho que assim, você tem que seguir a conduta que o médico que você escolheu te prescreva. É tudo muito novo para todo mundo, né? E para você, Rodolfo, como é que foi? Foi uma síndrome gripal. Eu inicialmente comecei a ter uma dor no corpo, associada a uma dor na garganta também, e foi evoluindo para alguns espirros, secreção nasal, tosse e muita prostração. Eu fiquei mais ou menos assim uns 4 ou 5 dias me sentindo muito cansado, né? Fiz logo o teste logo de início dos sintomas, então já meio que previa que poderia ser isso, apesar de não ter tido contato direto com nenhum conhecido com Covid.
A gente no hospital, a gente acaba vendo paciente com doenças neurológicas, neurocirúrgicas e Covid, então imaginei que pudesse ser a via de transmissão. Me isolei, o teste foi confirmatório e lá pelo 5º, 6º dia que eu senti a perda de olfato e paladar também, que durou isso aí por volta de uns 10 dias, essa perda desses sentidos aí. Também procurei uma assistência médica logo de imediato, né, um infectologista meio de confiança. E no meu caso a orientação foi mais mesmo, como eram sintomas altos, né, mais ou menos de vias aéreas superiores, mais repouso, hidratação e o isolamento mesmo domiciliar. Você tomou cloroquina, azitromicina, Não, Clexane? não tomei. Não. No meu caso não. Tomou nada? Nada. Só água. Só água. Muita água. Muita água. E o apetite se manteve, isso foi bom também, me ajudou a me reabilitar também. E como a Adriana falou, assim, a gente passa muito tempo, teoricamente, de isolamento, ali uns 12, 14 dias, a orientação inicial era essa, né? Então, é um período meio chato que você fica muito preocupado, principalmente ali no 5º a 10º dia, que é quando a fase inflamatória poderia vir, mas felizmente no meu caso não aconteceu, né? Então, acho que a parte mais difícil, no meu caso, pelo menos, foi essa questão do isolamento social. Quer dizer, a questão da saúde mental, né? Isso, Dessa preocupação. foi. Saúde É. E acaba pegando. E você, Jamal? Bom, eu achava que era o super-homem, né? Que eu nunca ia pegar Covid, né? Porque eu tenho uma alimentação super saudável. Eu pratico exercício físico todos os dias. É raro o dia que eu não, né? Quando eu não estou fazendo exercício físico, eu estou andando de skate. Então eu penso, poxa, eu estou realmente, né? Não bate em mim essa doença. E tanto que eu peguei, acredito eu ter sido num voo, né? Eu acho assim, a gente teve, né, no aeroporto, a gente tem toda aquela precaução de medir temperatura, depois colocava todo mundo junto sentado. Complicado mesmo. Eu fui com uma senhora do meu lado, num voo para o Rio, tossindo sem parar, né, durante todo o voo. Ainda não tinha teto para descer, tipo, mais 1 hora de voo, mais 1 hora com ela tossindo, né? Eu só pensava assim, meu Deus, meu braço está todo convidado. Eu ainda me lembro que eu pedi, né? A gente quer às vezes respeitar essa questão, né, de educação, né? Poxa, dá para a senhora colocar uma máscara? Ela se ofendeu, Ela né? estava sem máscara? Não, ela estava com uma, mas já tinha vencido, né? E ela se ofendeu, pediu para a aeromoça para trocar de local, né? Disse que eu estava incomodando ela, enfim. E começou depois os sintomas, uns 3, 4 dias, eu estava ainda no Rio, eu comecei a sentir tonto no calçadão, mas como era meio final de ano, o estresse de final de ano, eu achava que essa zoeira que eu estava tendo era uma crise de labirintite. E eu não dei bola, né? Chegou um ponto que eu estava no Rio, que eu não sabia o endereço para onde eu voltava. Aí eu estranhei. Consegui voltar para São Paulo, tudo bem, eu moro sozinho. E isso eu fiquei muito preocupado. Acho que essa questão psicológica da gente mexe muito. Mas né? então você teve alguma coisa cognitiva, assim? Então, começou porque ele não conseguiu entrar no meu pulmão. Eu nunca fumei, nunca usei qualquer tipo de droga, até mesmo medicamento, para mim sempre foi, eu tenho um tabu, né, como farmacêutico, eu tenho tabu com medicamento alopático, mas eu senti que pegou muito essa parte neurológica, né? Eu comecei a ter crises de dor de cabeça muito fortes, mas muito fortes mesmo. Eu nunca tive uma enxaqueca na minha vida e eu só vi que era Covid quando eu acordei sem sentir o cheiro. Na verdade, eu comi uma carne estragada e eu não senti o gosto. A minha empregada, que no outro dia falou para mim, né, a diarista pegou e disse assim, doutor Jamal, você viu que essa carne estragada? Assim, eu acho que eu senti, eu não vi. Né? E aí eu fui procurar o médico e ele disse, olha, vamos fazer só por descargo de consciência, mas eu não tenho dúvida que sem Covid eu não tinha febre. Então, eu senti essas crises de dor de cabeça, eu estou até agora com muito pouco paladar, isso foi em novembro, eu quase não sinto cheiros, nem sei se eu coloquei perfume demais, eu perco essa noção de gosto, sinto só o salgado, não sinto doce, e como afetou muito assim, essa parte neural, vamos dizer assim, eu tive até perda auditiva durante 8 dias, do ouvido esquerdo total e do direito eu escutava só o meu som interno, que era horrível, né? Eu escutava o eco da minha voz. Né? E você tomou coisas naturais para tratar isso? No início eu fiquei em desespero, então eu tive que entrar, né, de cabeça contra tudo aquilo que eu sou. Então eu fui na azitromicina e também tive que tomar corticoide,
porque no pulmão eu só tive 4% do pulmão atingido, né? Só a pleura. E depois eu comecei em casa a buscar um tratamento mais natural. Aí eu entrei com própolis verde, entrei com bastante cúrcuma, né? Curcumina, com tudo que era anti-inflamatório, natural. E eu senti assim que eu não tive cansaço, eu não sei se foi isso devido ao anti-inflamatório, né? Litros de cortisol, mas não, eu acho que foi mais pela questão, eu quero acreditar que foram os produtos naturais, né? Agora olha só, o mais bacana, a gente está aqui nesse papo cabeça com quem teve Covid, então faça a sua inscrição no canal, dê seu like aqui, compartilhe, porque olha que interessante a quantidade de conhecimento que a gente está tendo nessa conversa. 3 super profissionais que tratam de um monte de gente, cada um com uma linha de pensamento. Então, a Adriana foi meio para o lado da alopatia mesmo. Então foi lá, cloroquina, azitromicina, clexane e ficou ótima. Fiquei ótima, graças a Deus. O Rodolfo permaneceu zen ali, tomou nada, só nem caldo de galinha, nem nada, né? Pá, e melhorou. O Jamar, que é naturopata, né, farmacêutico naturopata, ele, enfim, desceu um pouquinho ali do salto, foi também para o lado da alopatia, subiu com dignidade, tomou azitromicina, cloroquina não, mas tomou um pouquinho de corticoide, né? Sim. E também ficou muito bem. Isso para mostrar, na verdade, que assim, como essa doença ela provoca na gente, às vezes, uma linha de pensamento diferente e todas acabam culminando num bom resultado. Né? Isso acaba intrigando porque as pessoas falam, puxa vida, mas não tem evidência científica. Mas será que quando você olha de uma forma individualizada a cada pessoa, aquilo não faz muito sentido? Isso faz parte do processo de tratamento? Quando a gente fala da dermatologia, né? Porque a gente fala muito do Covid pensando em insuficiência respiratória, inflamação do corpo todo, caso grave, UTI e morte, né? Que acaba sendo a maior preocupação. Mas, Adriana, quando a gente fala da dermatologia, que sinais e sintomas as pessoas aí precisam ficar atentas do tipo, olha, isso pode ser Covid e está na pele o problema? Olha, nós começamos, quando começou realmente o Covid, em final de fevereiro, já tinham casos no Brasil. Nós tivemos um paciente que ele fez um rush. Entre o 7º e 8º dia, ele ficou com um vermelhão no corpo todo. Ele já estava internado, ele já estava com problema, com comprometimento pulmonar. E eu fui chamada para uma interconsulta. E quando eu vi, eu falei, é vasculite do Covid, vamos biopsiar. Porque na época não tinha nada descrito, até nós publicamos esse trabalho. Não tinha nada descrito. E realmente ele fez uma vasculite, que não melhoraria senão com corticoide, era uma vasculite intensa, e aí o médico clínico responsável pelo paciente, eu falei, olha, precisa entrar com corticoide, porque isso não vai melhorar. Ele tinha um prurido intenso e todo vermelho descamando. Entrou com corticoide, no dia seguinte limpou. Então esse foi o primeiro caso que nós vimos em fevereiro de lesão cutânea. Então como é que funciona, Adriana? Tira um pedacinho da pele, manda para o laboratório e vê que está inflamado o vaso e que é devido ao coronavírus. E que já tem lesão característica pelo Covid. E realmente melhorou, regrediu, acabou melhorando o quadro pulmonar dele. E o rush era impressionante, ele não parava de se coçar, ele tinha uma coceira intensa. Eu já tive paciente que não teve nenhum sintoma e teve um quadro típico de catapora. Como era um adulto, ele falou, não, acho que eu não tive catapora. Eu falei, ó, em época de Covid, vamos colher a sorologia. Colher PCR positivo. O único sintoma foi um quadro de catapora. Tive alguns quadros de urticária. Paciente jovem, com 20 anos, com uma urticária gigante. Ela associava a alimentação de comida japonesa. E realmente, hoje, com todas essas alterações, eu falei, não tinha sintoma respiratório, colhemos também Covid positivo. Então, na dermatologia tem muito sintoma de pele, como vasculite, teve alguns pacientes com os dedos dos pés, com lesões que ficam tudo meio arroxeada, tipo uma necrose, e é por Covid. Que interessante, né? É importante saber. Então, se você está passando por uma situação semelhante com essa, tem que procurar um profissional, né? Um dermatologista, e investigar, investigar de uma forma adequada. E você, Rodolfo, do ponto de vista neurológico, o que você tem visto? A gente sabe que assim, alguns sintomas principais, isso é bem conhecido já como anosmia, que é perda do olfato, a questão também da perda do paladar, são muito frequentes, né? E a causa disso é neurológica de fato, pela lesão direta do nervo olfatório. Cefaleia, dor de cabeça também é um sintoma muito frequente na doença. Mas a gente que trabalha em hospital e vê casos graves, a gente começa também a ver
uma incidência maior de algumas doenças mais graves, como acidente vascular isquêmico e hemorrágico, o famoso derrame, né, que o pessoal conhece aí. Isso aumentou muito depois do Covid. Até algumas vezes também pacientes que tinham aneurismas cerebrais, a ruptura desse aneurisma, a gente sabe que a incidência é maior também nos casos com Covid, isso a gente tem visto também. Então, são quadros graves neurológicos associados a uma doença sistêmica, que hoje a gente já sabe que o Covid é uma doença sistêmica. E além de acometer o sistema nervoso central, a gente tem visto muito acometimento de sistema nervoso periférico, ou seja, dos nervos mesmo. A gente vê muita paciente que, principalmente após essa fase principal viral, né, quando começa a fase inflamatória, abre quadro de dormência em braço, em perna, isolado, ou em mais de um membro, né, porque o Covid pode dar tanto uma mononeuropatia como uma polineuropatia também. E a gente tem visto isso no consultório, né? A gente confirma com exames específicos, como eletroneuro, e tem a história associada de um antepassado aí recente de Covid. Então, aparentemente é um vírus que está pegando tanto o sistema nervoso central como periférico, né? É interessante, Jamar. Você, a orientação que você dá em relação a todo esse aspecto de se ter uma vida mais saudável, trabalhar com produtos mais naturais, o seu próprio exemplo, ou seja, quando a coisa ficou séria, na verdade a gente tem um arsenal de recursos e a gente não tem que ter, pelo menos a leitura que eu faço do que você mostrou pra gente, a gente não tem que ter preconceito, porque na verdade precisamos tratar e precisamos lidar com os fatos como eles são. Eu fiquei na retaguarda dos tratamentos, né? Porque assim, as pessoas buscam muito o método alopático em desespero, né? Aceitam tomar qualquer coisa e depois me buscavam para assim, Jamar, o que eu posso fazer como complemento? E muitas pessoas veem essa parte mais natural como um complemento do tratamento, quando na verdade tem vários estudos acontecendo aí, estudos sérios, né, com própolis verde mesmo, contra, né, o SARS-CoV, enfim. Então acho que a gente tem que ter essa mente mais aberta, porque a parte, apesar de ser natural, a gente tem que ter noção que os alopáticos às vezes são extraídos dos próprios medicamentos naturais, né? As plantas têm os fitoterápicos em si têm fitoquímicos que são químicos, né? Então sempre acho que um tratamento complementar vem bem. Só que a gente sempre tem que ter essa noção, será que aquele tratamento que eu estou fazendo não pode prejudicar esse outro tratamento? Por exemplo, como a Adriana fez, né, o uso da azitromicina, e eu também, né? A azitromicina a gente sabe que um dos principais efeitos colaterais é desequilíbrio da nossa flora intestinal. A gente fica totalmente em desbiose, né? Então, um tratamento com probióticos, eu acho que é super bem indicado, porque a gente esquece que todo esse tipo de medicação, que é a medicação de frente, ela tem esse efeito colateral. E se você prejudicar principalmente a tua flora, o resto depois como que fica, né? O Rush mesmo, né, como a Adriana está falando, será que isso não é uma resposta também de algum medicamento alopático? A gente não sabe, né? E é óbvio que todo químico, eu como farmacêutico, quanto mais eu conheço os alopáticos, mais eu detesto os alopáticos, né? A gente sabe que tem os efeitos colaterais. Então a gente tem que pensar assim, não sou contra tomar um alopático, de forma alguma, tanto que eu tomei. Mas a gente deve pensar o que eu posso fazer para melhorar o meu corpo em complemento e o que eu vou tomar que não vai prejudicar esse tratamento alopático. Eu, por exemplo, fiz uso de corticoide. Se eu estivesse usando lá qualquer planta que aumenta o meu nível de testosterona, não seria legal, né? Poderia prejudicar, exacerbar, eu ia ter depois muita queda de cabelo, enfim, poderia ter outras respostas. Então a gente tem que ter bom senso com esse tipo de tratamento, né? Agora, olha só, eu queria dizer para todo mundo o seguinte, quando a gente fala de coronavírus, em linhas gerais, 80 a 85% das pessoas que venham ter contato com o vírus e tenham aí o diagnóstico da doença, vão manifestar muito poucos sintomas ou às vezes nem sintoma algum evidente. E a gente considera essas pessoas como um quadro leve do coronavírus, que é como que vocês mostraram, né? Os outros 15, 20% vão ter um quadro moderado, né? Já com falta de ar, às vezes necessidade de um apoio para ventilar melhor, para conseguir oxigênio para dentro do corpo, e uma outra porcentagem em casos bem graves que precisam de terapia intensiva, de respirador, de hemodiálise, de um suporte muito complicado, e esse grupinho, que por sorte é um grupo pequeno, pode evoluir para óbito. E toda a nossa questão relacionada com o processo de vacinação para controlar a pandemia, dos métodos de distanciamento social, uso de máscara, higiene, etc., visam reduzir esse número pequenininho para que a gente não tenha ali a falta de recursos suficiente para que todos possam ser tratados e a gente não perca pessoas
por uma situação que poderia ser evitável. Mas o que a gente sabe é que, assim, quando o quadro é leve, existe a questão da saúde mental, né? Então a gente viu aqui cada exemplo, cada super profissional lidando com o seu próprio corpo físico em relação a isso. Então eu queria, antes da gente encerrar, que cada um de vocês falasse, a gente vai colocar embaixo da fala de cada um de vocês as redes sociais para que vocês possam seguir também, ficar em contato com esses profissionais, mas a dica que vocês dão como ser humano para quem está escutando a gente, porque a grande maioria vai ter quadro leve, né? Vai ficar super preocupado, mas vai sair dessa numa boa. Adriana, vamos nessa? Fique calmo. Eu rezei muito e fiz muita meditação. Isso me acalmou, me tranquilizou e acreditei, né, que eu ia melhorar. Obrigado, Adriana. Manter a calma mesmo, né? Lembrar da estatística, como o senhor falou, a gente sempre tem que ter a estatística em mente. E também a questão da responsabilidade social, né? No mínimo sintoma que possa sugerir, se testar. Porque a partir do momento que você se isola mais cedo, você evita o contágio para mais pessoas, né? Acho que isso é muito importante também. Acho que eles colocaram bem. Acho que tem que pensar no grupo, né? Não pensar só em si. Eu moro sozinho em São Paulo e foi uma época assim de foi muito introspectiva, assim, né? Então acho que esse foi o único lado positivo do Covid em mim, foi eu repensar, foi o tempo que eu tive a força para repensar a minha vida. Então esse é o lado bom, né? Mas eu acho que a gente não deve deixar de pensar em comunidade, né, em senso comum. E as pessoas hoje, infelizmente, estão perdendo um pouco isso, né? Todo mundo falou, poxa, mas o Covid faz você ficar mais amoroso. Eu não senti muito isso, tanto que a gente vê nas redes sociais que as pessoas estão cada vez mais saindo, estão mais preocupadas. A vacina já está aí, então não tem por que eu me cuidar. Isso está errado, né? Bom senso, acho que é a palavra, né? É isso aí, eu vou agradecer a presença de cada um de vocês, desejar muita saúde para cada um de vocês, para os seus familiares, para todos os nossos pacientes. E, enfim, levem essa informação adiante, é super importante. A gente, além de aprender coisas de cada uma das especialidades, a gente aprendeu aqui que orar faz bem, né, doutora? Meditar, orar. Meditar faz bem, ter certeza. amor ao próximo e ter uma atitude ativa, né? Não simplesmente passiva, mas ativa, no sentido de evitar que outras pessoas também tenham a doença. Se você pode fazer a sua parte, por que a gente não faz, tá? Muito obrigado para cada um de vocês. A gente fica por aqui e até a próxima.